temos nossa quarta aula no tema Vida Cristã no século XXI. E vamos estudar sobre essa figura que permeia todas as escrituras, que é o diabo. Não vamos nos delongar muito nesse tema, com outras leituras que não sejam as escrituras, até porque em todos os povos, em todas as épocas, em todas as culturas, se faz menção a esse elemento. Porém, a Igreja do Senhor não pode deixar de conhecer, pelo menos as bases, a sua origem, por que sua queda, e o que isso vai influenciar nas nossas decisões, nas escolhas dos sistemas éticos que nós vivemos, o que isso vai influenciar no nosso mundo, principalmente hoje, nos finais dos tempos. É por isso que é tão importante esse estudo. Nós já sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, vamos focar em 3 tópicos de importância a respeito do diabo para essa aula. Então, a primeira importância desse estudo é para que possamos entender a influência do diabo na humanidade e as interferências nos costumes e nas questões éticas. Como eu disse anteriormente, vamos usar 95%, 99% as escrituras como base. Segunda importância desse estudo é entender a causa das missões secundárias e complementares de Jesus, além da redenção. Nós sabemos que a Bíblia é um livro de redenção do Gênesis ao Apocalipse, é um livro de salvação, não é um livro de ciência, embora contenha ciência, não é um livro filosófico, embora tenha filosofia, não é um livro poético, mas embora tenha poesia, mas é um livro que fala sobre a redenção da humanidade. E existem outras missões de Jesus que são correlatas à missão da redenção, que é uma missão secundária e uma missão complementar, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. E em terceiro, estudar nosso inimigo da mesma forma que ele nos estuda, incansavelmente, tentando descobrir nossos pontos vulneráveis, porque estamos em uma guerra. Então, numa guerra, quando uma nação vai em guerra contra outra nação, a primeira coisa que eles fazem, os generais se reúnem para estudar o inimigo. Porque sem estudar o inimigo, você não vai conseguir êxito na batalha. A mesma coisa, o reino espiritual do mal, eles têm seus principados e potestades que passam o tempo todo, 24 horas, nos estudando a nossa psicologia, como nós agimos. O homem tem 6.000 anos na Terra, veja como esse reino já conhece da humanidade. Às vezes, num sinal, num olhar, ele já conhece onde é que ele pode entrar. E aí, a gente precisa também ter a mesma estratégia. Estudá-lo para saber como nos defender, como a doutora Bárbara ensinou aqui no seu módulo lá em Efésios 6, que armadura nós devemos vestir, a armadura espiritual, para que possamos resistir ao diabo e às suas ciladas. Aqui eu vou deixar 2 textos sobre a missão principal de Jesus. Acho que eu estou voltando aqui. O primeiro texto é o de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o segundo texto é de Hebreus capítulo 9, versículo 12, que diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue ele entrou no santuário de uma vez por todas, havendo efetuado uma eterna redenção. Os irmãos que quiserem se aprofundar nessa área da redenção, vocês podem ver o módulo do ano passado chamado Aliança de Sangue, que lá a gente vai entender a profundidade
da obra da cruz. A aliança de sangue são cinco ou seis aulas que os irmãos podem acessar no YouTube da igreja. Se não estiver lá, pode me pedir que eu coloco no grupo. Então, essa é a parte da redenção. Destruir as obras de Satanás é a missão complementar, é uma missão secundária de Jesus, que 1 João 3,8 diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. A gente, às vezes, passa por cima desse versículo, né? Que Deus se manifestou, Jesus se manifestou para redimir a humanidade, mas também se manifestou para destruir as obras do diabo. E a gente vai ver que obras são essas. E mais um texto a respeito da missão secundária, em Atos 26, 17 e 18, no contexto que quando Paulo estava pregando ao rei Agripa, ele foi contar o testemunho dele, e no testemunho ele fala as palavras que Jesus falou para ele, para o apóstolo Paulo, dizendo assim: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que é que Jesus está querendo dizer? Que existem dois reinos. Claro que Deus não luta contra Satanás, que seria uma coisa muito desigual. Quem luta contra Satanás são os anjos, né? Arcanjos. Mas um reino do mal sempre, a vida inteira, está querendo prejudicar o reino de Deus, porque ainda não foi julgado e está sendo julgado. Então nós lemos nesse texto o próprio Jesus dizendo que vai arrancar, né, que Paulo está sendo preparado para arrancar as pessoas de um reino para trazer para o outro. Então as pessoas estão ou num reino ou estão no outro. Não tem meio termo. E a função aqui de Paulo para os gentios foi essa. E restaurar a economia dos céus, a palavra economia aqui não tem um sentido corriqueiro que nos vem à mente, né? Financeiro, não. A economia dos céus tem um sentido de um prejuízo, um abalo, uma cisão, um racha que houve nos céus. Então, os céus foram prejudicados com essa queda, com esse racha. Então, Jesus também veio para restaurar essa cisão nos céus, ou seja, essa economia dos céus. E aqui tem um texto de Hebreus que diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. O que é que o autor de Hebreus está querendo dizer? Quais são as coisas que são figuras das coisas do céu? O autor de Hebreus ele faz muita correlação com o Velho Testamento. O tabernáculo de Moisés, ele foi todo construído mediante o modelo que Deus enviou para Moisés. E o tabernáculo é sombra, é figura das coisas que estão nos céus. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo, querendo dizer, é que essas coisas que são figura do que está lá em cima, elas podem ser purificadas com sangue de bezerros, de bodes, né, de touros, como está lá escrito em Hebreus 12. Porém, as verdadeiras coisas celestiais precisam de sacrifícios superiores, que seria o sacrifício de Cristo. Então, o verdadeiro tabernáculo que está lá em cima, as coisas celestiais, onde foram, né, as coisas que foram quebradas, entrando em desarmonia, por causa dessa rebelião, elas precisam de sacrifícios superiores. Então é necessário restaurar também os céus, porque aqui em 2 Pedro 3,13, diz que nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então as regiões celestiais ainda estão manchadas com a presença desses principados e potestades, e elas precisam também ser restauradas. Teremos em breve nova terra e teremos em breve novos céus.
A partir de agora, terminamos a introdução, a partir de agora eu vou dar para vocês material de pesquisa. Então, coisas que eu vou passar rápido, porque fica gravado, e vocês podem pesquisar em casa, porque é muito material. A pesquisa sobre esses termos, diabo, satanás, que estão na Bíblia. Todos os textos que eu consegui pesquisar nas Escrituras. Por exemplo, no Antigo Testamento, o diabo não é citado com esse nome. Você não vai encontrar a palavra diabo no Antigo Testamento. Você vai encontrar sinônimos. Por exemplo, nós temos 3 ocorrências no Antigo Testamento como Satanás. A primeira está em 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, vocês lendo em casa, a gente vai utilizar esse texto mais na frente, fala de um diálogo entre Deus e Satanás no local onde Deus estava, onde ele aparece, né, se apresenta e começa um diálogo. A palavra usada lá é Satanás, né? Ha-Satan, em hebraico. E também em Zacarias 3, 1 e 2, tem esse texto que diz assim: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Velho Testamento, apenas 3 referências ao diabo como Satanás. Nós temos uma ocorrência no Velho Testamento como serpente. Está lá em Gênesis 3, versículo 1, 2, 4, 13 e 14. E o versículo 13 diz assim: então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Temos essa é apenas uma ocorrência como serpente. Temos 4 ocorrências como dragão. Isaías 27, Isaías 51, Ezequiel 29 e Ezequiel 32. Também vocês podem pesquisar em casa. Quem tem as anotações de Strong, a palavra hebraica é tanim, para dragão. Uma ocorrência como abominação da desolação. Daniel capítulo 12, versículo 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e a abominação desoladora for estabelecida, haverá ainda 1290 dias. Isso é uma profecia a respeito do anticristo, que vai se cumprir um pouco mais na frente, mas é a única ocorrência que aparece a respeito do diabo como abominação da desolação. Temos 3 ocorrências como demônios. Uma está lá em Deuteronômio 32, 17, Deus dizendo que eles fazem sacrifícios a demônios e não a Deus, aqueles que oferecem oferendas aos ídolos, né? E oferecem até seus filhos a Moloque, eles fazem sacrifício não a Deus, é a demônios. Segundo Crônicas 11, 15, diz que os ídolos são demônios. E o Salmo 106, 37 diz que eles sacrificam seus filhos aos demônios e não a Deus. Então, uma preocupação que o Antigo Testamento tem a respeito da idolatria. Nós temos uma ocorrência como rei de Tiro. Essa está em Ezequiel 28, de 11 a 19, e essa ocorrência é uma das principais ocorrências a respeito do diabo no Antigo Testamento, que nós vamos detalhar mais na frente. Temos uma ocorrência como devorador. Apenas no livro de Malaquias, um texto muito conhecido, Malaquias 3, 10 e 11, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador. O devorador aqui é uma metáfora para o Satanás, e também o livro de Joel chamava ele de gafanhoto. Para que não consuma os produtos da terra
e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu me sinto até à vontade para fazer um comentário sobre esse texto, porque nem eu sou pastor e nem recebo nada da igreja. Mas as novas teologias, estão surgindo novas teologias, novas perspectivas de interpretação bíblica, que a gente precisa julgar com cuidado. E quando nós formos julgar essas teologias, a gente precisa saber o que causou a teologia e qual a sua consequência no reino de Deus. Para saber se o diabo não está no meio da teologia. Ainda com a capa de ovelha, ainda que com um aparente bem. Mas essa estratégia que ele mais usa é fazer um mal com a capa do bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha geração, ninguém tinha dificuldade de entregar a Deus seus dízimos e suas ofertas. Ninguém tinha dificuldade, porque a gente já aprendia na escolinha. Então, na escolinha, as crianças já levavam aquela ofertinha, porque para se acostumar a deixar, digamos assim, a avareza. E aquilo era muito comum, em todas as igrejas acontecia isso, era uma coisa que não havia nenhum tipo de... nem se pregava muito sobre isso. Até que, onde é que o diabo entra aí? Porque os recursos na casa de Deus, no reino de Deus, eles se traduzem em missões. Os missionários só podem ir para o campo se tiver quem sustente. A igreja, para ter reunião, para prestar os seus serviços, ela precisa de recurso para crescer, para ensinar a palavra, para pagar as contas. Qual a estratégia do inimigo? Ora, se fecharmos a fonte dos recursos, o reino de Deus ele vai avançar mais devagar. Ou então a intenção seria parar o avanço. Aí o que acontece? Surge a tal da teologia da prosperidade. Uma teologia distorcida das escrituras, trazida para cá. Todas esse lixo geralmente vem dos Estados Unidos, essas novas teologias. E aqui foi encampada por quem? Pela igreja, umas 3 grandes denominações. Não vou falar não, porque tem um algoritmo, né, mas os irmãos sabem. É uma coisa bem universal, todo mundo sabe. Então, esses pastores encamparam essa doutrina, utilizando de uma forma distorcida, e aí veio a contraofensiva, né? Eles fizeram aquela ofensiva e veio a contraofensiva. Por quê? Porque a imprensa caiu em cima e os pastores mais sérios das igrejas mais, digamos assim, históricas, começaram a elaborar uma teologia de que essa questão de dízimo e oferta é questão do Antigo Testamento. E existe uma série de versículos, existe uma série de argumentos para a desconstrução dessa questão das contribuições de dízimos e ofertas. Por outro lado, as igrejas citadas continuam focando o culto nisso, que também está errado. Com isso, houve essa dicotomia. E aí, como eu disse no começo, e o resultado? O resultado é que está caindo os provimentos do reino de Deus. E o resultado é que lá na ponta, quem precisa não está chegando. E essa teologia maligna, ela afeta principalmente quem tem condição. Porque para quem não tem, quem ganha R$ 1.500 e entregar na igreja R$ 150, quem vive com 1.350, vive com 1.500. Parece que é uma coisa assim, é como se Deus faz uns milagres aí no meio desse povo, que a gente não consegue entender como é que uma pessoa vive com um salário mínimo, mas vivem.
Agora imagine um crente que ganha 100 mil reais. Ele não vai dar 10 mil reais na igreja. Por quê? Porque 10 mil reais ele vai para 5 passagens para a Europa. Com 10 mil reais ele paga uma prestação de um flat para alugar. E aí com essa teologia que você só tem que dar quando o seu coração sentir, que você só tem que dar quando você estiver, digamos assim, bem, quando você estiver com alegria. Deus ama o que dá com alegria, né? A natureza do homem é ser avarento. Então, quando você pega uma pessoa que já tem essa tendência de ser avarento e traz uma teologia dessa, aí a pessoa chega, deita em berço esplêndido e só vai dar do que lhe sobra, um pouquinho. Era assim que acontecia com os fariseus. Agora eu pergunto, essa teologia do dízimo, esse princípio, será que é só do Antigo Testamento? Abraão, antes do Antigo Testamento, ele não já deu o dízimo a Melquisedeque? E o que dizer do livro de Provérbios? Quando diz assim: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Provérbios é livro de lei? Não, Provérbios é um livro de sabedoria. Ele extrapola qualquer período da história. Isso aqui é sabedoria de Deus, direto para Salomão. Deus prometendo prosperidade. Aqui a verdadeira teologia da prosperidade é essa: você honrar o Senhor com seus bens e os seus celeiros ficarem cheios. Será que Jesus falou alguma coisa em Mateus 23, 23, que Jesus já está no tempo da graça? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus está dizendo assim: olha, vocês não venham com culto de dízimo, não. Ele até observou essa foto aí, a foto da oferta da viúva. Ele observou que os fariseus deitavam grandes quantias. Porque você dá para o rei numa grande quantia hoje, você é otário porque está alimentando os pastores. Mas naquela época não era assim. Naquela época, quanto mais você dava, mais você aparecia. Mais as pessoas davam glória para você. Então, os fariseus gostavam de dar muito. Mas Jesus olhou assim a viúva e disse assim: olha, aquele pessoal ali que está dando bem muito, eles estão dando do que sobra. Eles têm muito mais para dar, mas eles estão dando do que sobra. Mas aquela mulher deu tudo que tinha. Aí não era correto, não era normal que Jesus dissesse assim: Pedro, chama a mulher. Diga a ela que não precisa da moeda dela, ela está dando tudo que tem, ela não pode, ela é uma viúva pobre. Jesus não disse isso. Jesus apenas fez essa observação e essa mulher, o nome dela está escrito na Bíblia até hoje. E a gente não sabe o que aconteceu com essa mulher depois. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque hoje em dia, se o pastor for falar no púlpito sobre dízimo e oferta, se tiver um visitante aqui, ele vai chegar e vai dizer assim: eu sabia, me chamaram para a igreja para isso. Ficou um contexto estabelecido que ficou árido, ficou uma terra árida para os irmãos, para o pastor falar sobre contribuição na igreja. Então a gente tem que falar na escola bíblica mesmo, nos PGs. Não é que não possa falar, estou dizendo assim, mas vocês percebam que ficou de saia justa. Por quê? Por causa da teologia da prosperidade distorcida nas outras igrejas. Aí eu queria dar uma sugestão para os irmãos que querem ter uma vida financeira, bíblica, equilibrada, bem estruturada. Esse livro aqui que eu já li, inclusive a gente já fez aqui uns presentes, uma campanha com esse livro, chama-se assim, Salomão, o homem mais rico que existiu. O autor é Stephen Scott. Esse livro é espetacular, editora Sextante, não é uma editora evangélica, mas você analisa, o cara é crente, entende muito de provérbios e ele vai trabalhar em cima do livro de provérbios. Ele vai trabalhar a prosperidade do cristão em todas as áreas, principalmente a financeira. Recomendo muito esse livro aí. Fechando parênteses, vamos voltar ao tema. O que é que muda no Novo Testamento? Nós falamos do Velho Testamento, aquelas 14, mais ou menos, referências ao diabo durante 4.000 anos de história. Parece que ele estava escondido, né?
No Novo Testamento, a coisa muda. Jesus vem para revelar a influência dele aqui na Terra. Jesus vem para descobrir, mostrar que ele está ativo e vivo no planeta. É como se você... Todo mundo tem casa, né? Todo mundo tem aquela caixa de gordura em casa, tem o esgoto. É como se no Velho Testamento tá tudo ali limpinho, a tampa do esgoto tá lá. No Novo Testamento, Jesus vai e arranca a tampa do esgoto. Aí as baratas sobem. Você tirar uma tampa de esgoto em casa, aquela peste de barata que sobe, né? Pronto, Jesus fez isso. No Novo Testamento ele tira. E aí vocês vão ver que as referências se multiplicam. Se multiplicam de uma forma que vão ser mais de 117 referências no lugar de 14. Somente como o diabo aparecem 25 ocorrências no Novo Testamento, só com esse nome. E aqui estão as 25, que vocês podem ler em casa, quem tiver interesse em alguma delas. Em Mateus 4:1 diz que o diabo tentou Jesus. Mateus 13, que ele é um enganador na parábola do joio e do trigo. Mateus 25, que ele é condenado no julgamento final. Lucas diz que o diabo tentou Jesus. Lucas 8 diz que o diabo rouba a semente da parábola do semeador. Jesus se refere a Judas como o diabo, em João. Em João 8,44, Jesus chama os fariseus de filhos do diabo. Em João 13, diz que o diabo influencia Judas a trair Jesus. Em Atos, Paulo cura os oprimidos do diabo. Em Atos, novamente, Paulo chama Elimas, o mágico, de filho do diabo. Em Efésios, Paulo diz que não devemos dar lugar ao diabo. Em Efésios, novamente, somos advertidos a usar a armadura de Deus para estar firme contra as ciladas do diabo. Em Timóteo, diz que o líder da igreja não pode ser neófito para não cair na condenação do diabo. É por isso que na igreja não é sábio dar cargos de liderança para novos convertidos, porque está aconselhado aqui a Timóteo para o próprio bem do novo convertido. Por dois motivos. O novo convertido, a gente não sabe se ele aguenta a lapada que vem sobre ele, porque ele está novinho ainda, está crescendo. Existe uma oposição do reino do inimigo, quando você está lutando a favor do reino de Deus, para ver se você desiste. E segundo, para não cair na condenação da soberba, né? Porque as pessoas às vezes não têm preparo para estar como modelo ou como referência, porque começa assim, vai descer. Então tem essas duas causas que Paulo ele aconselha a Timóteo dizer que na igreja não pode ser um líder neófito. Ele precisa amadurecer. E 2 Timóteo 2,26 diz que somos advertidos a nos desprender dos laços do diabo. Hebreus fala que o diabo tinha o poder da morte. Tiago diz que devemos resistir ao diabo para que ele fuja de nós. 1 Pedro diz que o diabo anda ao derredor como um leão à procura de quem possa tragar. 1 João diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João novamente diz que quem não ama seu irmão e não pratica a justiça é do diabo. Então aqui entra até a questão relacional. Judas 1,9 diz que o diabo lutava com o arcanjo Miguel. Apocalipse 2,10 diz que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Apocalipse 12,9 diz que ele é um antigo dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, quer dizer, tudo é uma pessoa só. Apocalipse 12 diz que o diabo desceu até nós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 22 diz que o diabo está preso por 1000 anos, será preso, aliás. E Apocalipse 20:10 diz que o diabo será lançado no lago de fogo, ou seja, no Guiena, no lago de fogo. Aí vem 34 ocorrências como Satanás no Novo Testamento. Mateus 4,10 diz que o diabo tentou Jesus. Novamente Mateus diz que se Satanás expulsa Satanás, está dividido o seu reino. Mateus 16 diz que Jesus manda Satanás sair de Pedro. Marcos 1 diz que o diabo tentou Jesus. Marcos 3, Jesus questiona como pode Satanás expulsar Satanás.
Marcos 3, novamente, Jesus questiona a respeito da divisão do reino de Satanás. E Marcos 4 diz que Satanás é o ladrão da parábola do semeador. Marcos 8, Jesus manda Satanás sair de Pedro. Lucas 4 diz que o diabo tentou Jesus. Lucas 10 diz que Jesus via Satanás cair do céu como um raio. Lucas 11 diz que Satanás não expulsa Satanás. Lucas 13, Jesus cura num sábado uma mulher que há 18 anos estava presa por Satanás. Lucas 22, Satanás entra em Judas. Lucas 22, Satanás pede a Jesus para prender a Pedro. João 13, Satanás entra em Judas. E Atos 5, Ananias mente a Pedro sendo usado por Satanás. Em Atos 26, Jesus diz que veio converter o povo do poder de Deus, de Satanás a Deus. Romanos 16 diz que Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Coríntios 5, Paulo autoriza que o infame seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo para o Senhor. 1 Coríntios 7 diz que Satanás tenta os casados pela abstinência sexual. Atenção, casados, vamos praticar para não ser tentados pela abstinência. Muito casamento se acabando por causa disso. 2 Coríntios 2 diz que na falta de perdão, Satanás leva vantagem sobre o cristão. 2 Coríntios 11, Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura até em anjo de luz para enganar os seus. Então, ele está no meio de algumas religiões como anjo, mas na verdade é um lobo. 2 Coríntios 12 diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Tessalonicenses diz que Satanás impede Paulo de ter com os irmãos. Tessalonicenses 2 diz que o anticristo é segundo a eficácia de Satanás. 1 Timóteo 1, Paulo entrega Himeneu e Alexandre a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 5 diz que alguns se desviaram indo após Satanás. Apocalipse 2,9 fala sobre a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2,13 diz que a igreja de Éfeso habita onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2,24 diz que os da igreja de Tiatira não conhecem as profundezas de Satanás. Apocalipse 3,9 diz que Satanás tem uma sinagoga. Apocalipse 12,9 diz que Satanás é a antiga serpente. Apocalipse 22 diz que Satanás será preso por 1000 anos. E Apocalipse 27 diz que depois de 1000 anos Satanás será solto. Aqui no Apocalipse 3,9 diz que Satanás tem uma sinagoga. Então, contextualizando isso, entendam que Satanás também tem igrejas evangélicas. No Novo Testamento temos 4 ocorrências como Belzebu, que era considerado o príncipe dos demônios. Está lá em Mateus 10, 12, Marcos 3 e Lucas 11. Temos 2 ocorrências como inimigo. Está em Mateus 13, 25, 28 e 39, na parábola do joio e do trigo. E está em Lucas 10, 19, no poder dado a nós contra o inimigo. Temos 3 ocorrências como anticristo. 1 João 2, 18 e 22. Vem o anticristo e muitos anticristos têm se levantado. 1 João 4, 3. Todo espírito que não confessa a Jesus é do anticristo. 2 João 1, 7. Quem não confessa que Jesus veio em carne é o enganador e anticristo. Então, o anticristo não é só aquela figura que virá, aquela que representa todo o mal. Não, ele também está no meio da igreja desde a sua fundação, como o espírito do anticristo, já atuando como ele, mas ainda não é a figura que a Bíblia fala. Uma ocorrência como iníquo, segundo Tessalonicenses 2,8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui novamente está falando sobre o anticristo e sobre a sua destruição. 4 ocorrências como dragão. Está lá em Apocalipse 12, várias referências. Apocalipse 13 também, 2, 4 e 11. Apocalipse 16, 13, é a trindade satânica, né? A besta, o dragão e o falso profeta. E Apocalipse 22 também
como dragão. Apenas uma ocorrência como abominação da desolação, aquela mesma de Daniel, que nós vimos no Velho Testamento. Jesus agora diz aqui em Mateus 24:15: quando virdes o abominável da desolação no lugar em que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Então Jesus está confirmando a profecia de Daniel das 70 semanas, que vai se cumprir ainda em breve. 30 ocorrências como demônios. Em Mateus, os que foram condenados no juízo final argumentam: em teu nome não expulsamos demônios? Tem gente que expulsa demônios, mas serão condenados no juízo final. Então, algumas manifestações carismáticas, milagrosas, não quer dizer que sejam manifestações divinas, de Deus. São manifestações malignas para enganar os irmãos. Os demônios fazem pedido a Jesus, lá em Mateus 8. Em Mateus 9, os fariseus dizem que Jesus usa demônios. Em Mateus 10, Jesus autoriza expulsar demônios. Mateus 11, o povo diz que João Batista tem demônio. Mateus 12, Jesus expulsa demônios. Mateus 17, Jesus repreende demônios. Marcos 1, Jesus não permitia que os demônios falassem porque eles o conheciam. Jesus era conhecido antes de vir para cá pelos demônios. Então tem história antes. Antes da formação da terra tem história para a gente entender. Marcos 3, Jesus autoriza expulsar demônios. Marcos 5, Jesus encontra um homem possesso de demônio. Marcos 6, os discípulos expulsam demônios. Marcos 7, Jesus expulsa o demônio da filha da mulher sírio-fenícia. Marcos 16, Jesus expulsa 7 demônios de Maria Madalena. Lucas 4, os demônios reconhecem a Jesus e o confessam. Lucas 7, o povo diz que João Batista tem demônio. Lucas 8, homem possesso com a legião de demônios. Lucas 9, o demônio derruba o menino e o convulsiona. Lucas 10, os demônios se submetem ao nome de Jesus. Lucas 11, Jesus expulsa um demônio mudo. Lucas 13, Jesus expulsa demônios. João 7, a multidão diz que Jesus tem demônio. João 8, os judeus dizem que Jesus tem demônio. João 10, os judeus têm dúvida se Jesus tem demônio. 1 Coríntios, o sacrifício ao ídolo é sacrifício aos demônios. 1 Timóteo, o apóstata traz doutrinas de demônios. Tiago 2, os demônios também creem em Deus e estremecem. Apocalipse 9, os homens não se arrependem e não deixam de adorar demônios. Isso no juízo final, quando tiver tudo acontecendo de tribulação, os homens não vão se arrepender. Apocalipse 16, os demônios operam sinais para enganar. E Apocalipse 18, a Babilônia tornou-se morada de demônios. E por fim, outros títulos para o diabo. Príncipe da potestade do ar, está em Efésios 2:2. Homicida, João 8:44. Ladrão, João 10:10. Pai da mentira, João 8:44. Espírito que atua nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. E como Belial, nós temos alguns textos aí do Velho e do Novo Testamento. Está em Coríntios, Deuteronômio, Juízes, Samuel e Reis e Crônicas. Mais alguns títulos. Abadom e Apolion, está em Apocalipse. Tentador, está em Mateus e Tessalonicenses. Maligno, vários textos sobre o maligno. Anjo do abismo, Apocalipse 9. Deus desse mundo, 2 Coríntios. Príncipe desse mundo, João 12, 14 e 16. E acusador, Apocalipse 12, 10. Aqui tem material para os irmãos que se interessarem, se debruçarem em casa, né, nas suas Bíblias, entenderem cada contexto e aí formularem suas questões e também aprender sobre esse personagem que permeia todas as escrituras. São 117 referências a respeito do diabo só no Novo Testamento. Agora vamos ver como é que tudo começou, como é que foi sua queda, as consequências da sua queda e depois como será e como está sendo seu julgamento. Para entendermos isso, porque os textos que nós vamos apresentar, alguns teólogos acham que não tem sentido para dizer que era Satanás. Mas a gente falou na aula passada que à medida que a história vai se desenvolvendo e que a ciência também vai
crescendo, né, digamos assim, a ciência vai sendo desenvolvida, a gente vai entendendo algumas coisas, algumas coisas das profundezas das escrituras. Então, a gente precisa saber o que é, primeiro, um termo, que eu não sei se a maioria dos irmãos conhece, chamado sensus plenior, ou sensus plenus, que significa que é um entendimento das escrituras mais pleno do que aquele que está simplesmente no texto do entendimento do autor. Porque o autor, quando escreve, né, quando escreveu, tem a parte dele como autor e ele foi inspirado por Deus para escrever aquilo. Mas, às vezes, contido ali, ou nas entrelinhas, ou no próprio arcabouço do texto, existe uma verdade maior. Existe uma coisa que vai se complementar, mas no futuro é chamada de sensus plenus. E aqui eu trouxe uma definição do Raymond E. Brown. Minha pronúncia, eu disse, é irlandesa do norte. Aqui está a referência, ele diz o seguinte: o sensus plenior é aquele significado adicional, mais profundo, pretendido por Deus, mas não claramente pretendido pelo autor humano, que se vê existir nas palavras dos textos bíblicos, ou um grupo de textos, ou mesmo um livro inteiro, quando eles são estudados à luz da revelação ou desenvolvimento adicional na compreensão da revelação. Então, o sensus plenus, ou plenior, é um desenvolvimento adicional na compreensão da revelação. É uma revelação que Deus dá de uma completude, uma coisa maior do que o que está escrito ali no entendimento do autor. Quer ver um exemplo? Eu vou dar 2 exemplos antes de chegar no exemplo do Ezequiel 28. O primeiro exemplo é o livro de Cantares de Salomão. Se você for ler o livro de Cantares de Salomão pela ótica literária, ali existe uma história de erotismo entre um casal apaixonado, que é Salomão e essa sulamita, que até hoje a gente não sabe quem é essa sulamita, o nome dela, não, mas diz que é uma sulamita, que Salomão se apaixonou e ela se apaixonou por Salomão. E ali, no Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, existe um diálogo poético, romântico entre esse casal. Mas por que ele está na Bíblia? Porque o sensus plenior dele, ele redunda, termina, ecoa para o casamento, as bodas do Cordeiro, entre Jesus e a sua igreja. Que foi traduzido na linguagem que eu posso entender, que nós possamos entender, que é a linguagem do amor entre duas pessoas que estão no cortejo, digamos assim, do casamento. Então, isso é mais ou menos para vocês entenderem o que é sensus plenior, num livro inteiro. Mais um exemplo aqui que nós vamos trazer dentro do Velho Testamento da profecia é esse texto de Oséias 11, 1 e 2, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu quem ensinei Efraim a andar. Tomei-os pelos meus braços, mas eles não entenderam que era eu quem os curava. Veja que texto interessante. O profeta, aqui é um lamento de Deus, na boca do profeta Oséias, que está dizendo assim: quando Israel era menino, que ele estava lá no Egito, né? Jacó entrou no Egito com seus 12 filhos, e que se tornaram 12 tribos, que foram escravizados no Egito. Então, era a infância do Estado de Israel. Israel era menino. Aí Deus dizendo assim: olha, quando Israel era ainda menino, eu chamei meu filho do Egito, né? Eu amei, e do Egito eu chamei meu filho. Mas enquanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim e iam sacrificar aos ídolos, queimavam incenso às imagens de escultura. Ou seja, as imagens de madeira, de gesso, de pedra, que permeia todo o Antigo Testamento. Mas Deus está dizendo assim: mas eu os curava. Eles pensavam que eram os ídolos,
mas era eu quem os curava. Então, dentro do povo de Deus, vamos dizer assim, dentro do cristianismo, existem alguns idólatras que ainda não entenderam as escrituras. Estou falando do grande cristianismo, que não entenderam. E tem aquela relação com o ídolo, com o gesso, com o barro, com a pedra. E às vezes Deus, por misericórdia, atende. E o que é que acontece? Muitas pessoas, uma vez eu estava conversando, eu acho que foi, não sei se foi com o Beto, a respeito de pessoas que às vezes trazem um testemunho, aquela pessoa simples, humilde, você vê que ela tem fé, que acredita em Deus, aí diz que fez uma promessa ali no seu santo e a coisa aconteceu. E você fica, meu Deus, o santo é de gesso, é de barro, não pode fazer nada, mas como é que você vai tirar da cabeça que a pessoa estava doente aqui e amanheceu boa? Né? Então, esse texto de Oséias, ele deixa uma margem para a gente entender isso dentro do povo de Deus, assim mesmo que não deu tempo de colocar aqui, Oséias capítulo 2, versículo 8 a 12, que Deus diz assim, olha, você tem seus amantes, falando para Israel, que tinha amantes, tinha ídolos, e os amantes, o povo de Israel pensava que o trigo, o azeite, o vinho, era trazido pelos amantes. Aí Deus dizia, não, sou eu que estou dando. Não são os seus amantes que estão dando, sou eu. Mas eu vou tirar. Se vocês continuarem assim na prática, eu vou tirar de vocês. Está lá em Oséias. Eu acho isso muito interessante. Para as outras nações, o entendimento de idolatria é diferente. Porque para as outras nações, é Salmo 115. Porque o Salmo 115 diz assim, os ídolos não veem, não ouvem, não falam e não cheiram. Os ídolos são inertes, são cegos, mudos e surdos. Tornem-se assim todos aqueles que neles confiam. Então aí já é diferente. Deus está dizendo assim, olha, se você faz sacrifícios a ídolos ou faz orações a ídolos, vocês das nações, vocês têm uma maldição sobre vocês vão ficar cegos, não vão entender nada e vão continuar nessas práticas. É isso que Deus tem para as nações. Agora, no meio do povo dele, nesses neófitos, pessoas que não têm o conhecimento, que vão chegar, claro, vão chegar ao conhecimento. Então, alguns têm essas práticas, têm esses testemunhos, que só dá para entender baseado no livro de Oséias, porque nem um canto da Bíblia tem uma explicação para algumas coisas que as pessoas falam, a não ser que quando Deus diz assim, eles não entenderam que era eu quem os curava. Então Deus é longânimo, né? Ele espera que a pessoa vá para as escrituras para entender que muitas coisas ele faz pela sua graça, pela sua misericórdia. Não é o ídolo que está fazendo, é ele que está fazendo. E aí vem agora o sensus plenior. O texto de Mateus 2, 14 e 15, que diz assim, levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Olha agora, Mateus traz agora uma compreensão muito maior do que a compreensão de Oséias. Oséias está dizendo assim, quando Israel era menino eu amei, do Egito chamei meu filho. Isso aqui a gente já sabe qual é o contexto, é lá do Êxodo, da infância de Israel, Deus chamou, Israel não atendia. Mas aqui Mateus está ampliando, está dizendo que agora é Jesus, que chamou Jesus do Egito e Jesus veio. Israel não veio, mas chamei o menino e sua mãe, né, que foi para o Egito por causa do recenseamento. Aí Mateus tem essa clarividência, diz assim, olha só, o profeta Oséias falou do Egito, chamei meu filho. Jesus está vindo do Egito. Eu mandei buscar, ó, Herodes já morreu, traz o menino. Então chamei do Egito. Então isso é o que é o sensus plenos. Eu acho que todo mundo deu para entender, né? Com o exemplo de Cantares, esse exemplo de Oséias. Agora vamos aplicar esse conhecimento do sensus plenos na queda de Satanás, que nós temos duas referências para a queda de Satanás. Uma é Isaías e a outra é Ezequiel. Temos essas duas que nós vamos entender com o sensus plenos. Isaías 14, de 12 a 14. O contexto aqui, dos versículos 1 a 11, é o contexto de Nabucodonosor, um rei cruel, um rei idólatra,
um rei que escravizou Israel durante 70 anos, que Deus quer trazer juízo sobre esse rei. Então, nos versículos de 1, vocês podem ler em casa, de 1 a 11, vai falar diretamente sobre a pessoa de carne e osso, que é Nabucodonosor. Mas quando chega no versículo 12 e 14, parece que tem algo por trás de Nabucodonosor, porque não é normal essa linguagem aqui se referir a uma pessoa humana. E o texto diz assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã é Rei Léo, que significa aquele que brilha, ou então Lúcifer. Então veja como você caiu do céu, Lúcifer, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que é que surgiu no coração de Lúcifer? A inveja, a soberba, e ele diz: olha, eu vou subir aqui aos mais altos céus e serei semelhante a ti, Altíssimo. Então, esse é o texto muito conhecido a respeito da queda de Lúcifer, a respeito do que aconteceu no coração dele. Mas o texto principal não é esse. É o que vem agora em Ezequiel 28, de 1 a 19. Esse texto ele começa falando sobre o rei de Tiro, que também era um ímpio, um homem mau, maligno, que arrasava com as outras nações na guerra. E vocês vão ver que os primeiros versículos de 1 a 10 está falando do rei de carne e osso. Mas os versículos de 11 a 19 há uma mudança de contexto. E aí parece que a palavra não é mais para o rei de carne e osso. A palavra agora vem para uma entidade que está na cabeça do rei, que está influenciando o rei. Essa palavra vem para essa entidade. Então vocês vão vendo, é um texto de 19 versículos, mas é o que a gente precisa extrair para a aula de hoje. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus: visto que o seu coração se eleva e você diz, eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria e pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e de prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e por causa delas se eleva o seu coração. Continuando o texto. Por isso, assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daqueles que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então aqui o texto, vocês vejam que ele está direcionado realmente a uma pessoa, porque no versículo 9 ele diz assim, você é um simples homem, e eles matarão você. E você ficará na mão de estrangeiros, morrerá na mão de estrangeiros, porque eu falei. Então aqui o profeta Ezequiel está trazendo uma mensagem de Deus para o rei de Tiro, o governante de Tiro. Mas a partir do versículo 11, vejam como o sensus plenium, ele cresce. Existe aqui agora um significado maior, que não faz muito sentido essas palavras se não for para uma entidade maior.
a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden. Aqui já está falando uma região geográfica diferente da região de Tiro. Jardim de Deus, se referindo ao Éden. E se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Aqui foram citadas 9 pedras preciosas. No peitoral dos sacerdotes, tem todas essas 9 mais 3. São 12 pedras. Porque as pedras preciosas simbolizam glória. Então a glória de Deus estava lá no peitoral dos sacerdotes, mas Deus está dizendo que ele tinha glória. Esse ser tinha glória e ele estava no meio dessas pedras afogueadas. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Ora, o rei de Tiro não foi criado foi Adão. Ele é descendente de Adão. Aqui foi um ser criado. Você era um querubim da guarda, que foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, irmãos, a origem do mal, a origem do pecado, nasceu aqui. No coração do querubim ungido de Lúcifer, não se sabe há quantos mil, milhões, bilhões de anos atrás. Se é que a gente pode colocar o tempo nessa equação. Então aqui, aí Agostinho diz o seguinte, que a causa do pecado foi o livre-arbítrio. A causa do pecado foi o livre-arbítrio. Esses seres tinham livre-arbítrio, podiam escolher para eles o que era bem e o que era mal, e escolheram o que era mal. Escolheram a rebelião. Então, com a rebelião, foi descoberto, né? Deus pegou, peraí, até o dia, houve um dia, um momento, até que o dia foi achada iniquidade em você. Então, a partir desse momento, tudo muda. A história lá, o cenário do céu muda. Porque agora vai acontecer a precipitação dele do Monte Santo de Deus, vamos ver nos próximos versículos. E aí ele continua. Vem os censos plenos aí, né, também. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a tua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixou de existir para sempre. E deixará de existir para sempre. Então vejam que nesse texto agora, a gente tem 3 causas da queda de Lúcifer. A primeira, multiplicação do comércio. A segunda, violência. E a terceira, no versículo 17, a soberba por causa da beleza. Comércio, multiplicação, comércio injusto, violência e soberba por causa da vaidade, da beleza. Essas 3 características, elas não estão impregnadas na humanidade? Depois que Adão caiu, ele não passou a ter o código genético e espiritual
de quem o derrubou, o ser humano em queda, ele tem genes da serpente. É por isso que existe essa luta, né, a luta que Paulo fala contra a carne, que nós hoje temos o espírito, mas ainda temos um corpo. Ainda temos um corpo condenado à morte. Então nós somos hoje uma criatura, digamos assim, bipolar. Né? Nós somos nascidos de novo, temos o Espírito de Deus, mas estamos lutando contra a carne. E essa luta contra a carne é o resto desse código genético de violência, de injustiça e de vaidade e de soberba que foi inoculado lá na queda, quando Adão caiu. E o que é que o comércio, o teólogo, se eu não me engano é Champman, que fez o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, Champlin, ele não concorda com esse tipo de sensos plenos, porque ele diz, o que é que o comércio lá no céu tem a ver, né? O comércio é coisa da terra. É coisa da terra, mas é um reflexo. A origem do comércio aqui da terra, da injustiça e da multiplicação, está lá. Porque algumas coisas foram se desenvolvendo agora na nossa história. A gente vai entender com essa questão de redes sociais, que é coisa nova para a gente, né? Então, o que é que isso tem a ver com o comércio? Por exemplo, o comércio, literalmente falando, aqui é só um gráfico para vocês entenderem, o comércio eletrônico, essa multiplicação com injustiça. Por que injustiça? Porque as empresas grandes estão engolindo as pequenas. E os robôs estão tomando conta do mercado. Então não sei o que é que vai sobrar para o ser humano. Até Elon Musk agora pediu para parem essa coisa de inteligência artificial, pelo menos por 6 meses, que eles estão perdendo o controle. Né? Então já se prevê 28% de perda de empregos a nível mundial quando essa inteligência funcional inteligência artificial tiver a pleno vapor. Então, o comércio de 2001, não sei se está dando para ver daí, de 2001, que era apenas de 200 milhões de dólares, ele foi dobrando, 2003 dobrou, 2005 dobrou, é como se fosse uma progressão geométrica. E hoje, em 2020, ele está em 38 bilhões de dólares. Veja como está o gráfico subindo, a multiplicação, porque hoje em dia as pessoas acordam para vender, almoçam vendendo, vão jantar e dormem vendendo. Não tem tempo mais. Quem trabalha com comércio não tem tempo mais para a família, para um momento de meditação, para a leitura da palavra, porque toma o dia todo. Então, a multiplicação do comércio, ela é uma iniquidade que está tomando conta hoje das pessoas e do mundo, digamos assim, nesses últimos dias. E ela é tão aguerrida que uma vez eu tava na loja e chegou o Fernando aqui da igreja, e ele foi lá comprar um receiver que o dele estava com problema, negócio do home theater dele. E a gente conversando a respeito de marcas e modelos, na mesma hora chegou já como é que chama? Timeline dele, né? Do celular, já chegou uma propaganda com a marca, com o modelo, com o preço, os cartões divididos, a loja para ele comprar, a gente conversando, porque todos os aparelhos de vocês, eles têm ouvidos, é um sistema que hoje ele é onipresente, porque está na mão de todos, e ele é onisciente, porque ele está sabendo de tudo que você conversa, e ele vai se alimentando, e ele vai crescendo, é como uma grande besta que vai tomando conta do mundo. E ele está sabendo de todas as suas necessidades, está ali para lhe atender. E você, quando entra no site, se você não aceitar os cookies, você não consegue ter acesso a toda a matéria do site. Você tem que concordar que ele mande para você janelinhas, aquelas coisas de publicidade, né? Que a publicidade tá em alta. E eu já disse aqui uma vez, né, que Luiz Felipe Pondé disse que o publicitário e o jornalista vão todos para o inferno. Mas só os publicitários sabem. Porque os publicitários, eles têm como meta, independente de qualquer sistema ético, de vender.
Eles precisam vender, ainda que seja a mãe, mas eles vendem, porque é a função principal deles é a venda, né? Agora, o que isso teria a ver com a questão do comércio, né, espiritual? Que relação tem? O comércio lá de Lúcifer é o comércio de almas, de pessoas, de anjos. Porque a Bíblia não diz que caiu um terço dos anjos com ele? Ele pecou só, mas arrastou seguidores. Então, os seguidores, um terço, não sabemos se são milhares, milhões, bilhões de anjos, ele convenceu. Quer dizer, a injustiça dele, o comércio dele foi em cima de pessoas. E as pessoas hoje que têm seguidores têm moeda, é uma moeda, é riqueza. Ninguém quer perder seguidores. As pessoas até estão comprando pacotes de seguidores. Existe até venda de seguidores para você tendo mais seguidores, você tendo mais influência, seu comércio multiplica. Porque as pessoas vão querer que você anuncie. Porque você anunciando, os seguidores estão vendo e o seu comércio se multiplica. Então essa é uma das causas a respeito da queda. Vamos ver a segunda causa. A segunda causa é a violência. Ora, a violência é uma coisa que vem crescendo no mundo, mas sempre teve. Alçano, a minha pergunta é o seguinte, porque o census pleno, ele tem a base para ser um census pleno, tem que ter uma progressão, não é isso? Ele aparecer provavelmente todo um texto posterior que possa dar um significado mais profundo ao texto. Essa é a ideia. Por exemplo, quando Moisés fere a rocha, aquilo ali tem um sentido. Eu não sei se você falou isso. Não falei não, mas está certo. Quando Moisés fere a rocha, tem um significado ali literal. Ele feriu a rocha, saiu água. E isso é um tipo de Cristo. Isso. Ele foi ferido pela justiça de Deus e do corpo de Jesus sai água da vida. Está apontando para algo. Então, esse texto, para ser um census pleno, a minha pergunta é a dúvida mesmo. Se a gente tem alguma outra parte mais para frente na Bíblia que possa apontar para esse texto de Ezequiel? Não. Não tem. Que eu saiba, só se algum irmão aqui quiser contribuir. Não conheço nenhum texto, por isso que eu falei no começo aqui, que só tem 2 textos no Velho Testamento que falam a respeito desse desejo de ser igual a Deus e com isso ser precipitado, né? É o de Isaías e o de Ezequiel. Uhum. Agora são textos fortes, por quê? Porque se relacionam com Éden. Éden, jardim de Deus. Você estava no Éden. Aí quando eu terminar, no final que eu vou fazer essa relação de novo com o Éden, como é que ele estava lá depois, aí eu acho que vai clarear mais um pouco. Beleza. Então, a outra causa é a violência. A violência, ela tem diversos aspectos, não precisa eu estar falando aqui das estatísticas, de mortes, só é você ir para o IBGE, para a televisão quase sangra, né? Isso vem da característica do homem. Desde que o homem caiu, que criou um estado de guerra, logo entre o primeiro casal, e depois, os primeiros filhos dele, Caim já matou Abel, né? Então, a violência é muito antiga. Mas hoje tem um novo tipo de violência, ela se espalhou de uma forma, porque Jesus falou assim, aquele que odeia seu irmão, né, é um homicida. Então, quando você deseja a morte do outro, você já matou o outro. Quando você deseja a mulher do próximo, você já cobiçou, você já adulterou. Então, Jesus trouxe uma coisa bem para a sua interioridade. Então, a violência hoje, ela está nas redes sociais de uma forma que as pessoas estão sendo, eles chamam de cancelamento, e tem gente que está entrando em depressão e tem gente se suicidando por causa do cancelamento das redes. Porque quem vive nessa questão de postagem e de curtidas e de seguidores, elas estão ali ligadas porque, na verdade, elas estão querendo trazer para si algum retorno das pessoas. E quando o retorno é ruim, as pessoas não estão suportando, porque as pessoas estão desejando até a morte dos outros. E, claramente, não é nas entrelinhas, claramente. Não sei se vocês viram isso na televisão. Esse vereador aí, Sandro Fantinel, ele é gaúcho. E lá na Câmara, em Caxias do Sul, ele foi fazer um pronunciamento, eu não li bem o contexto, mas o contexto que eu entendi é que ele estava dizendo que os baianos
são preguiçosos e estão acostumados com sol, com praia, e que era melhor contratar funcionários ali da Argentina. Porque o pessoal que vinha da Argentina é um pessoal trabalhador, o pessoal que dava o sangue. E ele estava falando isso no contexto da Câmara, lá perto da fronteira com a Argentina, né? Lá em Caxias do Sul. E essa situação de trabalho escravo, isso. Pronto, aí ele falou que era preguiçoso, pronto, isso. Bom, esse contexto era esse, mas o que eu estou querendo trazer não é assim, não é o motivo do que ele falou, nem dizendo que ele estava certo ou está errado. Eu estou querendo trazer a reação das redes em relação a ele e a família, né? Ele teve que pedir perdão, porque se você pecar contra as redes, você tem que pedir perdão, porque senão você é cancelado de uma forma e pode ser cancelado fisicamente se lhe pegarem na rua, se você não pedir perdão. Mas as redes também, elas não perdoam. Elas exigem que você peça o perdão, mas elas não perdoam, elas continuam condenando, ainda que você peça perdão. O normal aqui era o seguinte: se o cara fez alguma apologia ao trabalho escravo, qual é o normal? É ser processado, né? Entrar, classificar qual foi a pena para ele pagar, ou com prisão ou com multa, e encerrou o assunto. Mas agora tem as redes. Então, nas redes, você tem que pedir misericórdia, certo? Elas não vão ter misericórdia porque a coisa não parou. Você precisa ir se esconder, às vezes se mudar de cidade, porque senão você pode literalmente também morrer. Você não morre só nas redes. E atingiu não só ele. Olha o apelo dele, é a esposa, é família, os pais, né? Então, vocês verem como essa questão da violência, ela tem se exacerbado, né, nessa questão das redes. E em terceiro lugar, é a questão da vaidade e soberba. Porque o versículo 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Como é que isso se reflete na humanidade? Não tem problema nenhum, pessoal, você tirar uma selfie, né? As pessoas tiram, isso é uma coisa normal. Mas tem pessoas que estão adoecidas por exposição nas redes. Isso, elas não estão com tempo mais para nada, só em passar a imagem que elas querem que a pessoa tenha dela. Porque existe a imagem que você tem de si mesmo, que às vezes não é a imagem correta, é distorcida. Tem a imagem que as pessoas têm de você, que também nem sempre é a imagem correta. Tem a sua verdadeira imagem. A essa sua verdadeira imagem você pode pensar de duas formas, né? Tem uma imagem que é péssima, sua, que é de pecador, né? É como você na situação de pecado. Mas hoje, para nós, nascidos de novo, tem uma imagem que nós deveríamos cultivar, sem se preocupar com tantos filtros, com tanta, com demonstrar tanta. Eu não vi ninguém nas redes mostrar que está deprimido, mostrar que perdeu isso, que perdeu aquilo. Não, quando você perde, você esconde. Você só mostra nas redes o que está bem, né? O que está feliz, né? Família, restaurantes, viagens, você não mostra. Então, as redes estão servindo para você mostrar o que você quer que as pessoas pensem de você. Mas a verdadeira imagem que Deus quer que a gente pense a respeito de nós, para não ficar com essas comparações, ela está aqui no Salmo de Davi, que diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Então, irmãos, quando a gente acorda de manhã, mesmo inchadinho, né, se olha no espelho e vê ali que é a imagem de Deus. Que Deus mandou seu Filho para nos resgatar da nossa imagem ruim, feia de pecado, e agora nós somos imagem de Deus. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Porque essa competição que a modernidade nos traz a respeito da nossa imagem tem adoecido muita gente, porque elas querem alcançar alvos através de várias intervenções que não vão alcançar e vão se frustrar. Então vamos nos satisfazer com a imagem de Deus que está em nós, porque assim nós vamos ter contentamento e vamos ser felizes com isso.
E agora vamos às consequências. Quais são as consequências da queda de Lúcifer, né? Vocês viram lá no texto de Ezequiel que ele estava no Éden, e existiu então um Éden anterior, onde ele estava ali no meio das pedras. Existia vida no Éden antes de Adão. E aí essa é a visão de Scofield, que é um teólogo muito conhecido, mas é um teólogo que alguns filtros de resistência se levantam contra ele, porque ele é um teólogo dispensacionalista. E eu gosto muito dos dispensacionalistas, né? Não toda a teologia, mas boa parte é muito boa, boa parte delas é muito interessante, porque são teólogos sérios e que viveram com vida ilibada diante de Deus. Eu gosto muito deles. E aí, depois da queda de Lúcifer, vem uma grande consequência: juízo sobre o sistema solar. Essa é a visão de Scofield. O sistema solar hoje, ele está completamente morto. Só a Terra que tem vida. Mas será se Deus fez aquilo para ser caótico? Será que esses planetas que estão aí ao redor do Sol, eles foram feitos somente para equilibrar a gravidade aqui na Terra, para equilibrar o sistema? Será que antes de tudo isso acontecer, será se não tinha vida lá nesses planetas? E com isso, a gente vai entender um pouquinho como era essa Terra original. Antes desse juízo, Isaías diz assim, usando o sensus plenior: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus não fez a terra para ser um caos. Quando ele fez a terra num projeto arquitetônico e funcional perfeito. Só que quem habitava aqui eram anjos e o próprio Lúcifer, porque está escrito lá em Ezequiel que ele estava no Éden, jardim de Deus, e estava arrodeado de pedras preciosas no sentido de glória. E aí a terra tornou-se caótica depois do juízo. E aqui nós temos o texto de Gênesis 1 e 2, dizendo que a terra estava, a palavra aí hebraica é hayá, quer dizer que ela tornou-se, estava, ou tornou-se, ou era, mesma coisa. Então, depois desse juízo, a terra tornou-se sem forma e vazia, e só ficou trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, já para fazer um trabalho de reconstrução e de recriação da terra. Então, Gênesis capítulo 1, ele começa a recriação da terra, de uma terra que já existia antes, onde habitava esse querubim, onde ele permanecia, porque eu creio que o sistema solar todo era habitado. Outro texto trazido pelos sensus plenos é de Isaías 24:1, que diz assim: eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os moradores. Então, com o juízo da queda de Lúcifer, a terra foi devastada e os moradores dela foram dispersos. Saíram do seu estado original e estão em estado caótico. E aí vem o terceiro texto de Jeremias 4:23, que diz assim: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Então Deus não fez a terra para ser um caos, mas Jeremias olhou para a terra e viu a terra sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Aí o que é que vem agora? Aí vai começar o livro de Gênesis. Qual foi o primeiro ato criativo de Deus? Na recriação foi: haja luz. Então, a partir daí começa a recriação da terra, com o primeiro ato criativo: haja luz. E vocês percebam aí nesse sistema que somente a Terra, ela hoje é um planeta habitado, é um planeta vivo, está em crise ecológica, tá bom, tudo bem, mas é um planeta do sistema onde há vida. E se há vida no planeta, e se Deus recriou a Terra, ele tem um propósito,
e tem uma finalidade, que é isso que nós vamos ver na próxima aula. Qual foi a finalidade da criação, da revitalização do planeta e de colocar um casal ali no jardim, aonde o Lúcifer aparece novamente, agora com outro perfil. Ele não aparece mais cheio de pedras preciosas, ele aparece agora como uma serpente. Um ser caído, um ser expulso, mas que aparece agora ao alcance do homem. Agora eles vão ter um diálogo e a partir daí a obra da redenção vai continuar e também o julgamento dele, que vocês vão entender a partir da próxima aula.